qual é o maior mandamento da Torá? A maioria das pessoas tem em mente duas respostas básicas: amar o próximo como a ti mesmo e o Shema Israel, que de fato são grandes mitzvot. Mas a Torá, ela traz algumas questões muito sérias que até levariam o povo de Israel a ser expulso da terra prometida depois de conquistada por pecados relacionados ao privilégio que foram concebidos, que foram concedidos para que Israel habitasse na terra prometida. Então esses pecados que se relacionam com esse privilégio poderia expulsar os israelitas da terra prometida. E nós somos informados de que a prática desses pecados levaria os israelitas a uma situação em que a terra os vomitaria e eles perderiam a condição de habitantes da terra, já que os habitantes da terra que eles teriam que conquistar seriam expulsos por conta de algum tipo de pecado. Mas nós temos que observar também, dentro do contexto da Torá, em que em algumas passagens, algumas situações que aconteceram, e de que o Eterno tinha tomado a decisão dos israelitas habitarem na terra de Israel, porém, se eles imitassem o costume dos outros povos, eles seriam expulsos. Então, quando a gente pega, por exemplo, o texto de Vaikra 18 e Vaikra 20, existem algumas diferenças fundamentais no conselho que é dado para Israel. Então, qual é o mandamento mais importante? Qual era o mandamento mais importante para Noah, por exemplo? Qual era o maior mandamento para Abraham? O maior mandamento para Yaakov? O maior mandamento para Abraham? Então, se você pegar o que é o maior mandamento, diferentes pessoas, em diferentes situações, em diferentes tempos, em diferentes gerações, existiam algumas mitzvot ou algum mandamento em específico que era muito importante, até mesmo para a missão daquela pessoa. Então essa resposta, ela é muito complexa, porque a pergunta ela é muito complexa. Então, se você fosse basear em Abraham, a principal característica de Abraham e as situações mais fortes na vida de Abraham é a Brit Milá, muito forte essa situação. A outra situação é Abraham ele recuperar Sara, que tinha sido sequestrada pelo faraó, a Akeidá, o sacrifício de Isaac. Tudo isso foram coisas muito importantes na vida e na missão de Abraham. Mas tinha uma mitzvah exclusiva, específica, especial na vida de Abraham, que o tornava diferente, inclusive que o aproximava do Kadosh até mais do que as outras. Algo que dependia do comportamento de Abraham, que era ele ser um homem hospitaleiro. Então nós sabemos que Abraham, ele tinha a característica de ser um homem hospitaleiro, de receber as pessoas, os viajantes, e ele deixava a tenda dele aberta, já com água, com óleo, com comida, para que eles pudessem dormir ali também. Então nós podemos dizer que, se eu perguntasse para Abraham, a maior mitzvah para ele
era a hospitalidade. Mais do que a Brit Milá, mais do que a Akeidá, mais do que resgatar Sara. Todos esses são importantes, sim. Mas a diferença de Abraham, a missão de Abraham, o que tornava Abraham digno das outras mitzvot, da Brit Milá, do resgate de Sara, da Akeidá, era justamente a questão dele ser um homem hospitaleiro. Se você perguntar para Noa qual era a missão de Noa, qual era a mitzvah mais importante para Noa, construir a arca, a taivá. Então é uma pergunta muito complexa. E para os israelitas, naquele tempo, naquela geração, eles tinham um objetivo, que era entrar na terra prometida, expulsar os povos que ali estavam, porque aqueles povos estavam pecando muito, estavam praticando um certo tipo de pecado ali, além da idolatria, da feitiçaria, do sacrifício humano. Mas eles estavam fazendo uma coisa que a própria Torá ela descreve como algo inaceitável. Está escrito. A gente vai fazer um paralelo, né, entre Shemot, entre Vaikra 18 e Vaikra 20. Zekatov, está escrito: não vos contamineis com nenhuma destas coisas. Ó Israel, não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque com todas elas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Ou seja, essas nações, elas tinham aprendido algumas práticas, elas praticavam algumas coisas que elas aprenderam. Elas desenvolveram certas práticas. E é por causa disso que o Criador vai estar expulsando essas nações ali da terra prometida. E o texto continua: a terra foi contaminada e eu visitei a sua iniquidade sobre ela. E a terra vomitou os seus moradores. E vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos e não fareis nenhuma destas abominações. Ou seja, não imitem o que eles fazem. Nem o israelita natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que foram antes de vós. E a terra foi contaminada, e assim a terra não vos vomitará também, se vocês não fizerem essas coisas, né, como vomitou a nação que foi antes de vós. Vaikra 18, do 24 ao 28. Do verso 24 ao verso 28. Então, essa advertência do capítulo 18, ela é formulada como uma injunção geral dos habitantes da terra naquele período. E a essência dessa advertência é a abstenção do mal em relação às relações sexuais proibidas, cuja punição é a expulsão desses povos na Terra Prometida. E nós lembramos também que relações sexuais proibidas está ligada na época de Noa, né, houve o grande Mabul, o grande dilúvio. E o motivo pela qual a abominação chegou a tal nível, a tal ponto, era justamente por conta de relações sexuais proibidas. Que lá diz que eles se casavam e davam-se em casamento. Só que aquele modelo de casamento, aquele modelo de família, não era aceito e não é aceito pelo Criador. Pois se trata de uma abominação. E isso aí é o último ponto que culmina, que chega na questão da expulsão. Então a terra, ela não pode conter moradores, ela não pode aceitar, acolher
os habitantes que transgridem essas proibições. Então, qual é o maior mandamento de todos? E por que as pessoas chegam nesse ponto e em outras gerações essa advertência do povo de Israel não imitar o costume dos outros povos, essa advertência ela foi ignorada, ela foi esquecida, e ela também é ignorada e ela é esquecida nos dias de hoje. Em Sefer Vaikra, forma como a terra, como o tema, ele é abordado um pouco diferente. Vaikra 20. Olha o que está escrito em Vaikra 20. Está falando praticamente, está tentando trazer a mesma mensagem, porém com abordagem diferente. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus preceitos e os cumprireis. Assim a terra para a qual vos levo para habitar não vos vomitará. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus preceitos e os cumprireis. Assim a terra para a qual vos levo para habitar não vos vomitará. Então, nesse caso aqui, quais são os mandamentos mais importantes? Porque agora aqui já é plural. Então, nós já começamos a entender que um mandamento ele está conectado ao outro. E não andareis nos costumes da nação que eu expulso de diante de vós. Ou seja, não imitem o costume das outras nações. Não repitam, não imitem o costume das outras nações. Porque eles fizeram todas estas coisas e por isso fiquei enojado deles. E eu vos disse, herdareis a sua terra e eu vou-la darei para possuídes terra que manda leite e mel. Eu sou o Criador e eu vos separei de todos os povos. Vaikra, capítulo 20, do verso 22 ao verso 24. Então, duas abordagens diferentes, porém, a mesma mensagem. Então, aqui a Torá está dando uma importância muito grande para quem vai habitar na terra prometida. E a gente pode trazer isso também para o mundo vindouro. Porque vai haver os grandes e os pequenos no mundo vindouro. E diferente do texto anterior, Vaikra 20, não se trata da incapacidade da terra de conter os seus habitantes devido aos seus pecados. Mas no lugar disso, o Criador, ele próprio é quem pune e expulsa os habitantes, porque a terra que eles contaminaram com os seus pecados, ela está farta deles. Na verdade, quem está farto é o próprio Criador. O Criador que está farto, está enjoado de tais pecados. E, consequentemente, os destinatários dessa advertência, as pessoas a qual a mensagem foi dada, e ela serve até para nós nos dias de hoje, eles também recebem a mensagem de forma dupla. Então, o capítulo 18, ele se dirige, ele traz uma advertência geral a todos os habitantes da terra, incluindo os israelitas. É uma mensagem genérica, geral. E a advertência, ela é especificamente uma maneira para que Israel pudesse ficar naquela terra, caso Israel não imitasse o costume dos outros povos. Então, eles são advertidos de que o Criador ele está trazendo especificamente para a terra de Israel, para que eles habitem na terra de Israel, cumprindo os mandamentos. E o próprio Criador, ele diz, de uma forma um pouco indireta, que ele mesmo capacitará o povo, ele mesmo dará as instruções ao povo. Através de quê? Através da Torá. Por quê? Porque a nossa missão principal é trazer a presença do Criador para que habite entre nós. Porque aqui é a sua residência contínua na terra. Então,
isso depende de nós fazermos a vontade dele. Então, quando nós cumprimos a vontade do Criador, então a presença dele se faz entre nós. E quando você está cumprindo o Torá, você não está contaminando a terra, você está kadoshificando a terra, você está santificando a terra. Então, Vaikra 18, né, traz uma forma, um tipo de advertência, e Vaikra 20 já aborda de maneira diferente. Né? E essa mudança, né, do capítulo 18 para o capítulo 20, ele simplesmente está buscando a santidade do povo de Israel, dentro da cultura israelita, para que não imite o costume dos outros povos. E os mandamentos são derivados de quem? Do Criador. Os mandamentos são derivados do Criador, vem dele, vem da vontade dele. Os mandamentos são representantes da vontade elohímica. Então, o Criador, em Vaikra 19, ele fala a toda a congregação dos filhos de Israel, convidando o povo, isso está no capítulo 19, né, do verso 1 e 2, convidando o povo de Israel para que o povo de Israel fosse um povo kadosh, porque ele é kadosh. E é isso que manteria o povo de Israel dentro da terra prometida. Mas qual é o maior mandamento da Torá? De que maneira que eu processo, como eu entendo, como que eu compreendo isso? Quando o povo de Israel, eles recebem essa... Vamos dizer que é um mandamento, hein? Quando o Eterno diz assim, olha, vocês têm que ser Kadosh, ou Kadoshim, né, plural, porque eu sou Kadosh. Então, quando eles recebem o mandamento da Kadoshidade, da santidade, isso significa que o povo de Israel foi separado das outras nações. E eles não seriam mais julgados por sua capacidade de se abster do mal. Como está escrito lá no capítulo 18, eles seriam incumbidos de fazer o bem e de imitar o Criador e não os outros povos. É uma missão você imitar o Criador e você não imitar o costume dos outros povos. E lá no capítulo 20, lá diz que o próprio Criador, ele vigiaria, ele estaria com os olhos no povo de Israel, conforme o capítulo 20 de Vaikra. E a kadoshidade do povo de Israel, né, que é uma kadoshidade que ela tem que ser invocada, praticada, ela tem que ser externalizada, ela não pode ser somente uma teoria. Não é uma descrição ou uma condição. Ela também não é uma afirmação. Mas é uma declaração de um fato. Porque como ele é Kadosh, isso é um fato, vocês também são Kadosh, porque vocês foram separados através dos mandamentos da Torá. Isso é uma obrigação, uma exigência para que nós nos santifiquemos. Porque todas as chamadas, né, todas as expressões em relação à kadoshidade, esse chamado, ele é progressivo. A kadoshidade, a elevação, a purificação, é um processo progressivo, isso é um processo. Então, o verso 19, ele afirma: sereis kadoshim, sereis santos. Santifiquem-se e sejam santos. E vocês serão santos para mim. Então, o Vaikra 20 traz muito isso.
E é somente no Criador que nós podemos encontrar esse aspecto, né, de kadoshidade constante e perpétua, porque Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Elohim e Ele é Kadosh. Então, se nós somos imagem e semelhança dele, por que nós não nos comportemos como Ele, em vez da gente ficar imitando o costume dos outros povos? Agora, o ser humano, né, que é da nossa natureza, a gente o tempo todo, e a gente tem várias fases, né, vários ciclos de vida, vários momentos, várias experiências, então nós temos contrastes. Um dia você está melhor, outro dia você não está tão bem assim, e constantemente nós estamos em movimento. Agora, por que regredir? Por que cair? Por que se tornar imundo? Por que a gente não pode se acender e se progredir em kadoshidade? Será que é porque dá mais trabalho? Então, esse processo de crescimento, ele já está no nosso DNA. Ele já está em nós. Então, quando o ser humano ele é feito, por mais que a gente tenha a tendência do mal, mas a progressão da kadoshidade, da santidade, ele é algo que ele já está em nós. E cada um de nós, cada ser humano, né, como eu falei de Avraham, de Noah, de Jacob, nós temos uma jornada. A nossa alma tem uma jornada. Nesse momento, nessa geração, a jornada da nossa alma está nesse mundo e cada um com o seu corpo. Cada um dentro de carne, ossos e músculos, mas a nossa alma ela está em uma jornada. E essa jornada ela é vitalícia. A gente precisa aprender a se apegar ao Criador e desapegar ao mundo. Agora, será que a gente vai conseguir de fato ter um objetivo de realmente se apegar ao Criador? Ou será que isso sempre vai ser uma busca? Porque se a gente concluir o nosso apego ao Criador, eu acho que isso é algo inatingível. Então, se a gente chegasse, se eu chegasse em um ponto, não, eu já atingi a estatura perfeita de conexão com o Criador, eu vou fazer mais o quê? Eu vou para onde agora? Acabou. Então, esse objetivo, de uma certa forma, ele é inatingível, mas ele é vitalício ao mesmo tempo. Ele vai ter continuidade. Agora, o fato desse objetivo ele ser inatingível não nos impede de progredir. É um crescimento perpétuo. Por isso que a nossa alma tem uma jornada vitalícia. Então, o crescimento, a evolução da nossa alma, a elevação, ela vai ser constante, ela não vai ter fim. Porque nós somos seres finitos. E isso é bom. Agora, nós temos essa obrigação de nos ascendermos à kadoshidade. E o Criador ele sempre vai nos convidar para essa hierarquia de kadoshidade. Sempre. Isso é um convite que é feito o tempo todo. Nós lemos Vaikra 18, Vaikra 20, o Eterno falando que expulsaria os povos da terra se os povos pecassem, se os povos entrassem em pecados. E esses pecados levariam o povo a uma queda, a uma expulsão da terra como um todo. E você imagina, existiam 7 nações dentro da terra de Israel. O Criador ele expulsou as 7 nações.
E ele colocou uma nação com 12 tribos. Uma nação com 12 tribos. Uma nação para se elevar. E ele adverte para essa nação não imitar essas outras 7 nações. E essa única nação se torna a nação escolhida. Se torna a nação principal do Criador. E aí a gente fica se perguntando qual é o mandamento mais importante da Torá. Agora, existem leis na Torá que resumem toda a Torá, que são aquelas respostas prontas. Amar o próximo como a ti mesmo, o Shema Israel. Agora, existem outras opiniões, dependendo da geração, dependendo do indivíduo, da missão de cada indivíduo, conforme nós podemos ler lá em Bereshit, capítulo 5, verso 1, que traz um grande princípio da Torá, um grande princípio resumido. Afinal de contas, a Torá, dentro desse princípio, a Torá ela foi feita para o homem, embora o ser humano ele foi feito pela Torá. Então existem opiniões, eu acredito que as opiniões podem variar de pessoa para pessoa, de geração em geração, de missão para missão, que existe um outro grande mandamento da Torá, que está em Shemot, capítulo 29, no verso 39, e está em Bamidbar, capítulo 28, verso 4. Depois você lê. E diz lá em Shemot 29, 39. Daqui um pouco, em nossas Parshiot, a gente chega lá em Shemot 29. Acho que sem ser a próxima, a outra. A próxima vai ser a 28. Então lá em 29, 39 e Bamidbar 28, 4, lá diz: o primeiro cordeiro você sacrificará pela manhã. Olha só essa mitzvah. Olha só esse mandamento. O primeiro cordeiro você sacrificará pela manhã e o segundo cordeiro você sacrificará à noite. Uma grande mitzvah. Ah, mas o Shema Israel é muito mais importante. Claro, o Shema Israel tem que me lembrar que eu tenho que ouvir os mandamentos do Eterno. Ouvir, não ficar imaginando, né? Tem muita gente que confunde isso. Ouvir, eu preciso de alguém para ensinar. Então, o que diz esse mandamento aqui? O primeiro cordeiro você sacrificará pela manhã e o segundo cordeiro você sacrificará à noite. E essa é a oferta diária de Tamid, das oferendas perpétuas, né? Tamid, trazida todas as manhãs e noites. Aí alguém pode falar, não, mas amar o próximo como a ti mesmo ainda é maior. Eu até concordo. É muito importante amar o próximo como a ti mesmo. Como o Shema Israel também é muito importante. Agora, trazer um cordeiro de manhã e trazer um cordeiro à noite, essa é uma base, ela nos traz uma base de alahá, conforme Shemot 25:9, que diz: como tudo o que eu lhe mostrar, Shemot 25:9, como tudo o que eu lhe mostrar, a estrutura do mexicano e todos os seus utensílios, assim você fará. Todas essas pasukim, elas são importantes e trazem aspectos fundamentais da Torá. Sem uma mitzvah, a outra mitzvah não funciona direito. Né? Então, o fato de todos os seres humanos eles serem criados à imagem elohímica, isso denota o valor da existência humana como principal representante do Mestre do Universo. Então, se o ser humano foi feito à imagem e semelhança do Criador, isso traz um valor muito grande da existência humana. Porque nós somos os principais representantes do Mestre do Universo. Agora, se cada ser humano ele está impregnado de uma porção do infinito, significa que toda vida humana tem um valor infinito. Porque nós
tanto espiritual como físico, nós estamos impregnados de uma porção infinita. Isso nos traz um valor infinito. Agora, como que se reconhece o valor humano? Amando o próximo como a nós mesmos? Tanto um sábio, um professor, um rabino chamado Hillel, como o rabino Gadol e Yeshua, eles disseram: não faça aos outros o que não gostaria que fizesse a você. Uma grande mitzvah também. É impossível alguém respeitar a imagem elohímica do Kadosh em outra pessoa se não respeita e ama a imagem elohímica em si mesma. Eu vou até repetir isso. É impossível alguém respeitar a imagem elohímica do Criador, do Kadosh, do puro, que está em outra pessoa, se essa pessoa não respeita e ama a imagem elohímica que está dentro dela. E é por isso que nós falamos, né? Um profeta reconhece outro profeta, um rei reconhece outro rei, um tzadik reconhece outro tzadik. Então, quando uma pessoa está diante de outro ser humano e essa pessoa não consegue reconhecer a grandeza daquela pessoa, é porque a própria pessoa não tem grandeza alguma. Se você não consegue respeitar a essência do próximo, por mais que o próximo tenha algum defeito, alguma falha, algum desvio, algum pecado, algum erro, se você não consegue respeitar o teu próximo, na verdade, quando você critica, quando você faz lachonará, você fala mal, você faz fofoca, você está fazendo isso contra si mesmo. Então, não fazer aos outros o que você não gostaria que fizesse com você, podemos chamar isso até de uma grande mitzvah, embora isso aí é um preceito, é uma filosofia de dois grandes rabinos, né? Do rabino Gadol e Yeshua e do sábio chamado Hillel. Eu posso até usar isso como uma regra, uma lei. Não fazer aos outros o que eu não quero que faça comigo. Por que eu não posso usar isso como uma lei? Posso sim. Porque isso vai me trazer a ideia de respeitar a imagem elohímica que está dentro da outra pessoa, mesmo que ela não esteja elevada, mesmo que ela não esteja... Eu tenho que respeitar isso, porque se eu respeito o outro, é porque eu me respeito também. Agora, o Shema Israel, ele costuma resumir todos os mandamentos da Torá dentro dele. Pois ouvir as ordenanças do Criador e praticar inclui a Torá por inteiro, totalmente. Eu acredito que o Shema Israel, ele é a vestimenta que embeleza a Torá, ele é a roupa da Torá. São as 8 vestimentas do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. E é por isso que todos os dias nós recitamos o Shema, pois ela proclama o centro da nossa emuná, ela embeleza aquilo que eu pratico durante o dia. Então não adianta a pessoa cantar o Shema de manhã e passar o dia pecando, pensando bobagem, fazendo coisa errada, planejando coisa errada, não cumprindo mandamento, não amando o próximo, não fazendo com o outro o que ele não gostaria, fazendo com o outro o que ele não gostaria que fizesse com ele próprio. Então, o Shema, ele proclama o centro da nossa emuná absoluta no Kadosh de Israel. E também sobre nós e a nossa aceitação das mitzvot elohímicas. Agora, sobre as oferendas diárias, que nós falamos há pouco, né, que eu considero uma grande mitzvah também, que um é trazido de manhã e outro é trazido à noite, será que nós podemos tratá-la dessa mitzvah com a mesma importância das anteriores que nós falamos, Shema Israel e amar o próximo como a ti mesmo? E como que os sacrifícios de cordeiros diários podem ser equiparados a mandamentos tão maravilhosos que tratam de comportamentos tão fundamentais e essenciais ao ser humano, ao povo de Israel?
Aí você imagina, Shema Israel é prazeroso. Amar o próximo como a ti mesmo me torna uma pessoa, nossa, que pessoa maravilhosa, ele é amável, ele ama o próximo como ele mesmo. É só elogios. Agora, todo o trabalho de todo dia pela manhã e à noite, de sacrificar uma ovelha ao Criador, isso traz a ideia, esse esforço, ele traz a ideia do quão nós somos gratos e servos daquele que nos criou e nos deu mandamentos tão maravilhosos. Todo dia levar um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde é bem trabalhoso. Não é tão prazeroso como cantar o Shema Israel, ou como alguém nos reconhecer que você é uma pessoa amável, uma pessoa que ama o próximo. O fato aqui de qual que é o maior mandamento da Torá, e a resposta é bem complexa, é que as leis da Torá, elas devem atingir cada um de nós. Tem que atingir o eu, tem que atingir o próximo e tem que atingir o Criador. Caso escolhemos apenas um ou dois mandamentos como o mais importante, ou se a gente escolhe priorizar o eu mesmo, ou o só amar o próximo, ou eu vou só servir ao Criador porque o ser humano não tem mais jeito. Ou então caso eu escolha apenas um ou dois desses níveis, né, a mim mesmo, o próximo ou ao Criador, e a gente afirma que o outro mandamento, tá difícil de amar o próximo porque o próximo tá difícil. Isso não é tão importante assim. Então a Torá não está sendo praticada em sua essência toda. Você não tem que aceitar o erro das outras pessoas. Você não tem que aceitar o defeito das outras pessoas, o pecado das outras pessoas. As pessoas religiosas, aquelas que escolhem só o Shema Israel, costumam apenas praticar leis que servem ao Criador e a elas próprias, e ignoram o próximo. Não vê elohimicidade no próximo, não vê que dentro da outra pessoa tem uma centelha do Criador, tem a presença do Eterno. Foi o Eterno que fez aquela pessoa. Então, pessoas religiosas, geralmente, amar o próximo, eles não escolhem muito isso. Agora, e a pessoa mal resolvida? Ela nem é religiosa e ela também não é de amar o próximo. Elas precisam se abster do próximo e elas às vezes até tentam servir o Criador de forma religiosa e elas esquecem até delas próprias. Porque se você não consegue amar o próximo, será que você consegue se amar? Se você não consegue ver que a outra pessoa é um ser humano e é uma criação elohímica, será que você consegue se amar? Para todos os efeitos, afinal de contas, né, a Techuvá, ela é a única maneira de transformar nossas vidas de forma sustentável. A Techuvá faz isso. E a Techuvá, ela serve para estabelecer a prática do compromisso diário e contínuo, como levar um cordeiro de manhã e levar um cordeiro à noite, para sacrifício. Isso nos estabelece uma transformação de vida sustentável. Isso estabelece na gente um compromisso diário e contínuo. Amar o próximo como a si mesmo e o Shema, eu não tenho nenhuma dúvida disso, são mitzvot muito importantes. Mas o compromisso diário de levar um sacrifício de manhã e um sacrifício à noite é um tipo de compromisso que nos custa aquilo que é espiritual, aquilo que é abstrato, quanto aquilo que é físico. Porque
depende também de uma força de vontade, tanto interna como externa, do trabalho. Então isso é um exercício diário de mudança em nós mesmos e no mundo. E aí, a nossa emuná, ela realmente pode ser evocada através da prática dos mandamentos da Torá. Alguém que se compromete em oferecer um sacrifício diário de manhã e à noite, com estabilidade, com dedicação, esta alma, ela compreendeu de fato o que é amar. O que é amar o próximo como a ti mesmo. E entendeu o que é o Shema. E sabe a importância de uma vida moral e espiritual, além de saber o significado do Ahavá. Então, essas ações diárias que são repetidas, né, de levar o cordeiro de manhã e o cordeiro à noite, uma ovelha de manhã e uma ovelha à noite, onde são ações repetidas, né, elas vão se tornando hábitos. Os hábitos, eles vão se tornando traços de caráter. E o caráter, ele é o resultado de uma pessoa transformada. Olha a grande lição que essa mitzvah nos ensina. De uma certa forma, né, o ritualismo, ele tem um valor na nossa memória. Nós nos dispomos a praticar as festas, a praticar tanta coisa na Torá, mas muitas delas se apagam. Por exemplo, o Rosh Hashanah, né, que é o dia do juízo final, você vai lá, você participa da festa, você reza, você canta, você ora, e você faz tudo aquilo que o figurino manda você fazer. Uma semana depois você já esqueceu de Rosh Hashanah. O perdão purificador do dia de Yom Kippur, 2 dias depois você já esqueceu. Você só lembra no dia do jejum. 2 dias depois, Yom Kippur já era. Você já nem lembra mais. Pessah, o cordeiro de Pessah, a matzah, as ervas amargas, 7 dias sem comer, hametz. Aí você lembra. Mas depois que Pessah passa, na outra semana que você começa a comer pão fermentado, você começa a comer halá, aí você já esqueceu de Pessah. Shavuot, por exemplo, nos lembra da entrega da Torá, onde nós recebemos a Torá. Uma semana depois, você já esquece. Agora, se todo dia você tem o compromisso de levar uma ovelha de manhã e uma ovelha à noite, isso vira uma rotina, a nossa emuná, ela se torna arrojada por causa da rotina. Porque todos os dias, na verdade, nós somos julgados. Não é só no dia de Yom Kippur, não é só em Rosh Hashanah. Todos os dias nós buscamos expiação elohímica. E todos os dias nós encaramos cada dia como se fosse o próprio dia em que a Torá foi dada. É assim que tem que ser. Todo dia é dia de receber Torá. Eu tenho que considerar que todo dia é o dia da Torá nos ser entregue. E o Shema Israel, lá em Devarim 6.6, ele nos traz esse lembrete, que diz: e estas coisas que hoje é hoje, não é hoje lá de trás, lá daquele tempo. E hoje te ordeno que essas coisas estejam em seu coração. Agora esse dia, né, esse hoje aqui, são todos os dias presentes. E todo dia nós devemos sentir que estamos recebendo a Torá, não como algo que eu já sei, que eu já aprendi, que eu já ouvi. A Torá tem que se renovar todos os dias, ela tem que ser aprofundada todos os dias, você tem que subir níveis todos os dias. Ninguém conhece a Torá de uma vez. A Torá ela tem que ser uma novidade diária, uma nova revelação todo dia. A cada parashat, mais um alimento que você colocou para dentro de você e que passa a fazer parte de você.
assim como ela foi revelada lá no início e definitiva no Monte Sião, que é a nossa celebração de Shavuot. Para mim, Shavuot é todo dia. Todo dia. Então, isso significa que todos os dias eu tenho que me receber. Quando eu recebo a Torá, eu estou recebendo vida eterna. Eu estou me recebendo. Todos os dias eu sou uma novidade. Porque eu sendo uma novidade todos os dias, isso abre a possibilidade da aplicação do perdão em nós. Ontem eu pequei, ontem eu errei. Agora hoje eu peço perdão. Hoje eu conserto. Realizei o sacrifício de manhã e o sacrifício à noite. Se eu peco hoje, eu não levo meu pecado para o anjo do outro dia.